Olá, primeiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de redação, tá? Eu tinha deixado para vocês o exercício da página 64, certo? Que eu iria corrigi-lo agora. Algumas respostas são pessoais, tá? Mas outras a gente pode achar a mesma resposta a todo mundo. Lembrando que nossa prova vai ser na última semana do mês, tá? A partir do dia 31. Não sei se dia 1, dia 2. E o assunto vai ser esse aqui, né? A descrição subjetiva, né? A parte 25 do módulo 3 do caderno de português, tá bom? Então, a parte 25 vai ser a prova de vocês. Então, eu vou tratar de descrição subjetiva. O que é que eu posso pedir na prova? A criação de um poema, por exemplo. Eu posso dar um tema, uma figura, e você fazer um poema. Ou eu posso trazer um trecho de poema, ou de algum texto assim mais emotivo, mais emocional, e você reconstruí-lo, reescrevê-lo. Enfim, vamos fazer vários exercícios sobre isso. A aula de hoje e a próxima será apenas resolução de exercícios, tá bom? Começando com o que eu deixei para casa, tá bom? Bom, primeiro vamos ler, né? Vamos lá, ó, texto 1, vamos dar uma olhada aqui no texto 1. Bom, vestia uma vistosa roupa de palhaço, as mãos enluvadas envolvendo uma bola de gnomos coloridos. Na cabeça levava um chapéu alto, sobre o qual, em meio aos tufos de cabelos azuis, cintilava um rosto muito branco, com uma bola vermelha no nariz. Era quase tamanho natural, o que por um segundo me fez pensar que fosse um homem de baixa estatura, um desses artistas de rua que fingem de estátua para ganhar dinheiro. Mas não. Sua imobilidade era tamanha, tão grande a palidez de seu rosto, que não podia ser. Trazia os olhos fechados e suas pálpebras pareciam feitas de cera. Não havia carne, nem músculo, nem vinco naquela face. Nem suas mãos ou seu corpo traíam qualquer movimento, qualquer mínimo tremor. Além do mais, o que faria ali naquele largo sombrio abandonado de transeuntes? Não, só podia ser mesmo um boneco. Então veja só, ele está descrevendo um boneco, né, que ele acha na rua e ele acha que, enfim, é um boneco, não é? É uma estátua de verdade, é uma pessoa imóvel, sabe aquelas estátuas vivas e tal? Bom, repare que o texto tem como foco não o sujeito, mas o objeto descrito, ou seja, né, a estátua, ou o boneco, ou a estátua viva, ou a pessoa parada vestida de palhaço. Ela apresenta detalhes precisos sobre sua roupa, sua mão, sua cabeça, seu chapéu, seu rosto, tamanho, sua imobilidade inquietante. Trata-se, portanto, de uma descrição predominantemente objetiva. Beleza? Vamos fechar a atenção aqui, hein? Embora o texto lido seja uma descrição objetiva, há passagens que se percebe uma presença de subjetividade do autor. Indique uma dessas passagens. Pessoal, existem algumas, né? O livro sugere aqui, ó, o que por um segundo me fez pensar que fosse um homem de baixa estatura. Mas vamos tentar encontrar outra aqui, onde tem, ó, vestia uma vistosa roupa de palhaço, objetivo, né? Em mãos enluvedadas envolvendo uma bola de gomos coloridos. Beleza? Objetividade. Na cabeça levava um chapéu alto, sobre o qual, em meio aos tufos de cabelos azuis, cintilava um rosto muito branco, com a bola vermelha no nariz. Objetivo, você está vendo o palhaço, está descrevendo o palhaço. Era quase tamanho natural, né, o que por um segundo me fez pensar que fosse um homem de baixa estatura. Essa foi a questão do livro. Um desses artistas de rua, né, que finge ficar parado. Mas não, era. Sua imobilidade era tamanha, tão grande a palidez de seu rosto que não podia ser. Tá, objetivo. Trazia os olhos fechados, a pálpebra feita de cera, né? Tá, objetivo. Não havia carne, nem músculo, nem vinco naquela face, objetivo. Nem suas mãos ou seu corpo traíam qualquer movimento, qualquer mínimo tremor. Além do mais, o que faria ali daquele largo sombrio abandonado de transeuntes? Caramba, não, só podia ser mesmo boneco.
Ó, pessoal, realmente, até agora o texto é todo objetivo e realmente a única que eu consegui ver assim, uma única toque de subjetividade, né? É o que o livro sugeriu. Ó. Por um segundo me fez pensar que fosse um homem de baixa estatura, né? Essa foi a sugestão que ele faz aqui de pensar de subjetividade. Bom, o que você acha que o objeto descrito do texto... O que você acha? Você acha que o texto escrito do texto é mesmo um boneco? Por quê? Bom, eu acho que seja um boneco, porque ele fala aqui, ó. Cadê? Não se movia, né? Nem vincos naquela face. Ó, não havia vincos naquela face. Calma, ele fala aqui. Aqui de não haver carne nem músculo. Nem vincos naquela face. Tipo, por isso eu acho que era um boneco, né? Não tinha músculo, não tinha nada. Era uma coisa tão assim, tão rígida, né? Então eu acho que seja boneco. Ah, professor, eu acho que era uma estátua viva. Eu imaginei até o cara parado ali na ponte lá na cidade e tal, enfim. Imaginação, pessoal. Então aqui a resposta aberta, tá? O segundo aqui. Vamos ver o outro texto. Não era uma manhã alegre. Eu acordara um pouco acabrunhada. E antes de sair, olhara pela janela, a estreita janela do meu quarto, de onde via apenas telhados, paredes e uma nesga de céu, acima da confusão de fios e antenas. Num prédio bem em frente ao meu, o revestimento vibrava de luz, mas os vidros refletiam um céu esbranquiçado, triste. Ó, o céu triste. Isso é uma descrição objetiva ou subjetiva? Né? Olhei para cima e vi que uma névoa engolira o azul. Ó, engolira, uma névoa engoliu. É uma descrição subjetiva ou objetiva? Vai entendendo aí, tá, pessoal? Deixando o mundo monocromático. Eu já estava atrasada para o trabalho e, como era dia de feira e não haveria onde estacionar, teria de ir a pé. Portanto, não podia perder mais tempo. Foi assim, portanto, sem muita cor nos olhos ou na alma, olha isso aqui, ó. Sem muita cor nos olhos ou na alma, que saí de casa naquela manhã. Que jeito de acordar, né? Bom, observe que desde a primeira frase do texto, o sujeito que descreve a manhã atribui a ela seus sentimentos. Ó, não era uma manhã alegre. Então isso traz um ponto de subjetividade ao texto. No decorrer da descrição, podemos observar outras marcas que revelam uma proximidade emocional tão intensa do sujeito em relação ao objeto que ambos se confundem, né? Como fica claro no fragmento, ó, um céu esbranquecido, triste. Até sublinhei quando li com vocês. Bom, temos aqui um exemplo de descrição subjetiva. Tá bom? Então, pessoal, não existe essa descrição é assim, assado. Eu quero um texto 100% subjetivo. Não existe isso. Um vai depender do outro. Nós lemos no poema da semana passada, da Janela, né? Que apesar do autor colocar muita subjetividade, ele precisava ser objetivo em alguns momentos. E agora nós lemos dois exemplos em que o texto ele é bastante objetivo, mas precisa de subjetividade. Em alguns momentos, principalmente quando você quer pôr a sua emoção naquilo que você está descrevendo. Então, transcreva um fragmento do texto que mostra de forma mais explícita, né, que o foco da descrição está no sujeito, não no objeto. Bom, ou seja, o foco desse texto é no objeto ou no sujeito? Onde é que prova que é no sujeito? Aqui nesse trecho. Foi assim, portanto, sem muita cor nos olhos ou na alma, que saí de casa naquela manhã. Olha aqui, ó. Eu até sublinhei, né? Foi, portanto, sem muita cor nos olhos ou na alma, que saí de casa naquela manhã. Repare que nesse texto há uma janela, o que nos permite recordar a janela descrita por Adélia Prado, né, no poema que estudamos. Que sentimentos dos sujeitos as duas descrições revelam? Bom, vamos lá, né? O poema da Adélia, falando da janela dela, ela fala da infância dela,
ela fala de como ela brincava na janela, como aquela janela com tramelas, né, amarela, ela dá rima, ela bota um teor emocional muito forte. Ela tem uma relação afetiva aqui, né? Já a Heloísa, vamos ler o trecho da Heloísa falando da janela, né? Vamos reler. Olha aqui. Eu acordara um pouco acrabunhada e antes de sair, olhara pela janela. Ela agora vai descrever a janela dela. A estreita janela do meu quarto. Então ela já começa colocando um defeitozinho na janela dela, né? É uma relação emocional bem diferente, né, da relação emocional da Prado, né? De onde via apenas telhados, paredes e uma nesga de céu acima da confusão de fios e antenas. Então, ela diz que a janela era estreita e que o que ela via pela janela, né, o que era mais bonito de se ver na janela, que é o céu, ela só via uma nesga, um pedacinho, uma mesquinharia. E ainda por cima, atrás de um amontoado de fios. Ou seja, ela não se sentia feliz, confortável de olhar por aquela janela. Diferente do primeiro poema que nós lemos. Que quando a autora fala da janela, parece que ela está falando de uma coisa incrível, maravilhosa. Tá? Então, subjetividade tem muita ligação com o que você sente, tá certo? Não necessariamente positivo ou negativo. Ser subjetivo não tem certo ou errado quanto a isso. Então, ó, no caso da Heloísa, né, ela revela tristeza, depressão. Então, essa é a diferença das duas janelas aqui nos nossos exemplos, tá bom? Espero que você tenha feito. Não se incomode com a resposta do livro, tá? Redação não é engessado, tá certo? Você pode ter dito isso com suas palavras. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Vamos para a conclusão, né? Agora que você conviveu com a descrição objetiva e a subjetiva e aprendeu a diferenciá-las, vale a pena ressaltar a importância do contexto, tá? Ou da situação de produção textual na elaboração de determinado texto. Não vai ficar bitolado sendo objetivo o tempo todo, nem vai ficar romântico demais sendo subjetivo o tempo todo. Equilíbrio, tá, pessoal? Toda eira é beira, né? Toda beira é eira. Toda eira é beira. Isso é uma expressão de um amigo meu. Ele dizia o tempo todo isso. Toda eira é beira. Não ficar sendo extremista. Eu sou assim, assado, eu não mudo, tal. Não, seja flexível e procure sempre o equilíbrio, tá bom? No caso de um contexto poético, por exemplo, vimos que há o predomínio de uma visão subjetiva, certo? Marcada pela proximidade emocional do sujeito, beleza. Isso ocorre porque o poema é um tipo de texto que se caracteriza pela recriação da realidade. O poema ele distorce a realidade. O poema ele fala verdades com palavras mentirosas ou fala mentiras com palavras verdadeiras. Então o poema ele mexe com você, ele mexe com o seu intelecto, mexe com o seu emocional. Então a subjetividade é muito amiga do poema. Lembra? Poesia e poema são duas coisas diferentes, beleza? Poema é o texto em si, poesia é a emoção que você sente quando lê aquele texto, é o impacto que aquilo lhe dá. A esse sentimento a gente chama de poesia. Bom, isso ocorre porque o poema... Beleza, falei, já expliquei. Continuando aqui na página seguinte. Entretanto, não acontece o mesmo com todos os tipos de textos literários, né? Podemos encontrar num conto, num romance ou mesmo no poema descrições mais subjetivas ou mais objetivas. Como eu falei, tá? Vai ter momentos que você vai precisar ser objetivo e vai ter momentos que você vai precisar ser subjetivo, tá certo? E aí vai no estilo da obra, no estilo do que você escrever, vai do teu estilo, vai do teu emocional com aquilo, por aí vai. Por exemplo, se eu pedir uma narrativa para você, em que duas pessoas encontram você vai narrar que Joãozinho pegou uma pedra e jogou na janela do seu Antônio. Pronto. Aí você pode simplesmente dizer isso. Joãozinho pegou a pedra, olhou na janela e tacou. Meu irmão, aquela pedra fez um brilho no céu tão grande que eu nunca vi, meu irmão. Deu pra ver o raio de sol refletindo na ponta brilhante da pedra, na velocidade da bexiga que ela foi. Ela chegou na janela num impacto tão grande
tão grande que eu não sei como aquela janela não estourou, mas a janela é forte, bicho, eu me lembro. Me lembro do dia que o seu João botou aquela janela na parede. Ele disse que tinha comprado um vídeo especial que veio da França, que aguentava até bala. Mas Joãozinho jogou aquela pedra com uma vontade tão grande que eu disse, é hoje que essa janela se quebra. Mas quando ele jogou, a pedra foi certinha na janela, bateu, fez uma zoada tão grande que os passarinhos que estavam do outro lado da rua salvando tudo. Vê o que eu tô fazendo com a narrativa. Eu disse o tamanho da pedra, a forma da pedra, eu disse o horário da situação, que era de dia, né? Não sei se você viu o Joãozinho com raiva jogando a pedra na janela. Antes da pedra bater na janela, espero que você tenha imaginado um flashback de seu João comprando a janela e instalando na casa dele. E agora você sabe que a janela é mais forte do que as demais. Então, nessa narrativa que eu fiz, eu misturei um pouco de subjetividade, exagero. Eu vi o brilho da pedra rasgando o céu. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é subjetividade. E aí fez um estalo tão grande que os passarinhos do outro lado da rua salvando. Tá com a bexiga de janela é essa e que pedra foi essa que jogou fazer um barulho desse. Então, é uma narrativa. Acabei de fazer aqui um exemplo de narrativa para você, mas que a subjetividade ela vem muito misturada com o assunto. Tá bom? Então, o que vai depender muito disso, você tem que saber equilibrar. Imagina, se eu narro essa pedra batendo na janela de uma forma 100% objetiva. O Joãozinho pegou aquela pedra que media aproximadamente 810 gramas, arremessou com uma força mais ou menos de 5 newtons, a pedra passou por cima do muro que tinha 2 metros de altura da casa de seu José, foi em direção à janela a uma velocidade de aproximadamente 15 metros por hora, não era tão rápido, porém, ao encostar na janela feita de vidro reforçado importado da França, né? de um lugar especializado em vidros reforçados, fez um barulho estridente tão alto que incomodou os pássaros que estavam na árvore ali a poucos metros do impacto. Veja. Qual dos dois você quer? Você quer escutar o nordestino falando como é que foi que Joãozinho jogou a pedra? Ou uma pessoa quadrada? Só que eu sou regrado nos fatos. Os fatos são estes, sem exageros. Por favor, né? A vida só com objetividade, ela é muito vazia. Ela é muito chata. Entretanto, a vida só com subjetividade, ela é fantasiosa demais. Tá? É longe da realidade. Então, os sonhadores e os realistas, né? Um precisa do outro. Tá? Os sonhadores precisam do realista para não voarem muito perto do sol, tá certo? E os realistas precisam dos sonhadores para saírem um pouco do chão, tá bom? Não esquece disso. Bom, então, de modo geral, podemos afirmar que o ponto de vista subjetivo predomina na poesia, enquanto o ponto de vista objetivo, né, predomina na descrição técnica. Mas volto a dizer, tenta botar um pouco de equilíbrio nisso aí. Em ambos os textos, cujas diferenças são extremas, há inúmeras possibilidades de escolha que dependem, como já vimos, de certas perguntas essenciais: quem descreve, para quem descreve, por quê e em que contexto. Ou seja, cara, eu vou fazer um texto para quem, por quê, como, tal, que contexto. Isso vai lhe ajudar a decidir se você vai apelar para um teor mais sério, mais objetivo, ou para um teor mais subjetivo, mais leve, mais suave. Tá ok? Pessoal, exercícios para casa vão ser alguns, tá? Serão os exercícios da página 65, 66 e 67, tá certo? Semana que vem eu vou corrigir todos eles, tá bom? Pessoal que não tem livro, poxa, eu quero ajudar vocês, mas me ajudem, né, um pouquinho. Eu vou deixar aqui na tela um tempo, você tirar print para copiar, tentar fazer, tá certo? Ó, tem aqui esse primeiro, tem aqui esse texto, tá? Tá aí na tela. E aí, ó, tem essa proposta do que se fazer. Essa é a página 65, tá bom? Faça essa atividade. Depois, na página 66, eu tenho mais esses textos aqui. Então, pessoal, ó, tem aí, tira o print, tá certo? Deixa eu tirar aqui do livro do professor, para que você não veja as respostas, é claro, né? Então tá aí. Ó,
extrair isso aqui, né? O segundo e o terceiro, espero que vocês consigam tirar print aí da imagem e tentem fazer, tá bom? Tô deixando com o tempo aí na tela para que vocês possam fazer a atividade, ok? E aqui, critérios como estou escrevendo, vale a pena dar uma lida nisso aqui e fazer esse exercício aqui, ó. Tudo isso vai ser corrigido na próxima semana, ok? Tá aí. Tá? Um grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado da aula, tá bom? A gente se vê na semana que vem, onde eu vou passar mais atividades, é claro. Até a minha seta para fazer, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal. Goodbye.